100 dias se passaram do governo Lula. Como é que vocês estão avaliando, hein? A gente está vendo vídeo e notícias de pessoas falando muito bem e outras muito mal. E é interessante porque a gente está vendo as mesmas coisas e tem gente reclamando de tudo. Então, o Brasil piorou para quem? O Brasil está melhorando para quem? A democracia está mais fortalecida? A gente está vendo um presidente aberto ao diálogo? A gente teve uma opção para o teto de gastos, que colocava uma camisa de força no desenvolvimento da educação, da ciência e da saúde do nosso país? Eu sei que tem diferença gigante, tá? Entre o governo passado e esse. Por exemplo, é diferente ter um presidente que trabalha, né? Bom ter um presidente que não fica alucinando, mentindo e fazendo motociata, mesmo com tragédias acontecendo pelo país. Eu gosto de lembrar das coisas, porque, né, é bom não se esquecer nunca que esse governo já começou com uma tentativa brutal de golpe de Estado. Um golpe articulado e financiado pela extrema-direita, que destruiu prédios públicos, obras de valor inestimável e instaurou o terror da ameaça antidemocrática. Um golpe com infiltração descarada das Forças Armadas e da polícia. Lula chegou vencendo esses golpistas, mudando o comando do Exército e mostrando para a extrema-direita que aqui a gente tem um presidente que não nasceu ontem. E a gente não pode se esquecer de como Lula e o seu governo resolveram essa questão, que chocou o mundo. O povo Yanomami estava sendo exterminado, lembra? E o governo anterior só facilitou esse extermínio. Lula pôs fim a esse genocídio. Foi até lá, levou seus ministros. Até hoje a gente enfrenta a violência facilitada e promovida por Bolsonaro nas terras indígenas. Isso para você tem valor? Porque para mim tem muito. Hoje tem indígenas, mulheres, negros, diversidade sexual, cultura e ciência, tudo com suas vozes de volta. E há quem as ouça. E a economia? Como disse muito bem Conceição Tavares, uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer e depois distribuir é uma falácia. E por isso Lula diz que a democracia tem que caber na regra econômica. Ou melhor, a economia tem que caber na democracia. Se for necessário mudar as regras econômicas para que o encaixe aconteça, então que se mude as regras, como a gente está vendo acontecer com o arcabouço fiscal. E se você não entendeu o que é isso, eu posso fazer um outro vídeo explicando com detalhes, tá? E que venham o Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, o programa de aquisição de alimentos. A grande mídia está chamando esses programas de velharia, de apego ao passado. Dizem que não estão vendo novidades, e sim uma volta ao que Lula já fez. Atacam programas sociais que deram certo e estão voltando turbinados. Foram 100 dias com muitos jornais agindo, como se a gente não tivesse se livrado de um governo que aumentou em quase 300% o número de grupos neonazistas no nosso país, ok? Lula conversou com quase 30 chefes de Estado em 3 meses, mostrando vontade de articulação e disposição para colocar o Brasil como peça importante para a paz no mundo. O Brasil voltou ao cenário internacional. A nossa diplomacia está sendo valorizada, novas intenções de tratados econômicos vêm sendo estabelecidos, gente, retomando a boa relação com os mais diversos países. A gente tem ministros e ministras que entendem do que estão cuidando e falando. E ainda que eu discorde de alguns, e eu discordo, a gente tem espaço para o diálogo, isso é o mínimo. E nem esse mínimo a gente teve no governo anterior. O diálogo, que é a base de uma democracia. Eu estou vendo artistas e cientistas sorrindo de novo. Zé Gotinha está de volta. Enfim, foi muita coisa para cerca de 3 meses, que é difícil até falar de todas para um vídeo não ficar gigante. Quanto ao outro governo, em 4 anos, eu só me lembro do Bolsonaro rindo, como os que riem e que não têm a menor responsabilidade com nada, sabe? Como disse o vice-presidente, foram 1000 dias em 100. Eu fico vendo o Lula trabalhando de domingo a domingo, ouvindo, visitando as pessoas mais vulneráveis, cuidando do seu povo. O Brasil que eu quero ainda não é esse não, tá? Mas um grande passo foi dado nessa direção. A gente precisa ainda conscientizar e politizar a população para que se entenda que o que foi feito em 100 dias foi muito mais do que foi feito em 4 anos no governo anterior. Obrigada, meu presidente. Daqui eu sigo lutando para que a gente tenha o Brasil dos nossos sonhos. Eu sigo aplaudindo, emocionada, sempre o seu esforço. Eu jamais vou me esquecer do que a gente passou e do que a gente fez para que você voltasse a governar esse país.